Você gosta de conteúdos cristãos e quer aprender mais sobre a Bíblia? Então siga a página Nínive Canta e nos ajude a espalhar a mensagem até Jesus voltar. Shalom a todos os irmãos, uma boa noite a todos. Antes da gente iniciar a meditação, convido os irmãos a gente fazer mais uma oração. Então fechem seus olhos e vamos invocar o nome do Senhor mais uma vez. Amém? Meu Deus, nesse momento invocamos o seu nome aqui entre nós, já louvamos a Ti, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, e nesse momento a gente pede que o Senhor nos use como um vaso em Tuas mãos, principalmente eu, pois a mensagem ela também serve para me fortalecer, mas assim como todos os irmãos, que a mensagem ela fique gravada no nosso coração, sirva para nos fortalecer e nos aproximar mais e mais de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pois são eles que nos impedem de ouvir o som da Tua voz e de fazer a Tua vontade. E se tem alguém aqui essa noite que está desanimado, se está preocupado, se está angustiado, se o Satanás tem botado alguma armadilha na vida dessa pessoa, que nesse momento envie seus anjos para que faça isso cair por terra em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa possa se concentrar 100% nessa noite, na mensagem, e que ela saia fortalecida e com uma porção dobrada do seu Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, eu convido a todos a... Vou aprender a mexer aqui, tá? Convido todos a abrirem a sua Bíblia em Mateus 24, por favor, que hoje a gente vai falar sobre a parábola das 10 virgens, que é uma parábola muito interessante, né? E quem achou, diga amém, e quem não achou, diga misericórdia, para a gente poder acompanhar todos juntos. Todos encontraram? Amém. Eu não vou ler toda a passagem, porque eu creio que os irmãos já conhecem. Eu vou destacar os pontos importantes que vão nos acrescentar essa noite, bastante assuntos que talvez vão nos aproximar mais de Cristo, né? Então, como vocês conhecem, a parábola das 10 virgens, ela fala ali... ela vem, na verdade, é importante destacar o que tem antes, né? Porque ela está em Mateus 25. Mas se a gente fosse ali em Mateus 24, o que a gente vê? O sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação de vigilância, temos a famosa parábola do servo fiel e mau, né? E aí a gente chega na parábola das 10 virgens. Então você observa que Jesus ali ele começa a falar como é que vai estar a terra antes da sua vinda, correto? Então ele começa a destacar ali alguns sinais, né? E a gente sabe que ele não diz que a coisa vai ficar boa, ele diz que a coisa vai ficar bem complicada, mas ele diz, olhem para cima, pois eu estou voltando. E aí então, em Mateus 25, a gente chega na parábola das 10 virgens. E que mensagem que ela tem para nós? Então, como a gente já conhece, temos as 10 virgens ali que elas estão aguardando o seu noivo, e elas são conhecidas como 5 prudentes e 5 imprudentes. Em outras traduções, elas são chamadas de loucas, correto? E a gente vê ali que o noivo, ele demora para chegar, então todas adormecem. E aí vem o grande grito ali, né? O noivo chegou. A gente vê isso a partir do versículo 16, no versículo 6. Então, eu quero que você foque aí na sua Bíblia, agora a partir do versículo 7, tá? Mateus 25, versículo 7. E então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Né? E entra esse ponto importante, o que essa mensagem ela tem a dizer para nós, o que o Espírito de profecia comenta. Mas eu quero que você reflita essa noite. Assim como o que estava antes do Mateus 25, tem lições importantes. Será que aqui nessa passagem, Jesus ele está nos ensinando a negar o nosso próximo? Porque elas não emprestaram óleo. E o mandamento não é amar o nosso próximo como a nós mesmos? O agape? Amar o seu próximo ao ponto de dar a vida por ele. Jesus ele está te convidando a negar algo para as pessoas no tempo do fim? O que vocês acham?
Vamos estudar essa noite. É interessante que quando a gente estuda, faz aquele estudo aquele para se batizar, tem o Ouvindo a Voz de Deus, tem aquele de Daniel, a gente aprende que esse óleo que as prudentes levaram a mais, ele representa o quê? O Espírito Santo. Só que o Espírito de profecia, é interessante que ele comenta que o óleo que elas levaram a mais representa outra coisa. E essa é a parte importante para nós essa noite, e eu peço que cada um de nós reflita. Vamos lá então. Veja o que o Espírito de profecia comenta que representa o óleo. O óleo representa o caráter. O óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Ou seja, por que elas não puderam emprestar o óleo? Porque o óleo representa aquela santidade que elas buscaram diariamente. E você não tem como dar sua santidade, você não tem como dar sua busca diária para outra pessoa. O que isso tem a ver, irmão Bruno? Isso tem a ver com a sua caminhada pessoal com Cristo todos os dias. Você tem buscado Ele todos os dias? Porque vai chegar um dia que vai ser tarde demais para você buscá-lo. Como está a sua caminhada com Ele? Outra coisa, Bruno, tá, e as 10 virgens? O que tem a ver com nós? Agora vai chegar a parte que vai ficar mais interessante. As 10 virgens, elas representam 2 classes de cristão. E eu preciso destacar que a gente sabe que apenas do grupo, dos 2 grupos foi ter um encontro com o mestre, o outro não. E o que vai diferenciar se você vai ter um encontro com Cristo ou não, é qual lado você está nesse grupo das 10 virgens. Você se preparou? Ou você está esperando para dar o grito e se preparar de última hora? Entra essa questão. Vamos ler junto? Sempre houve 2 classes entre os que professam ser seguidores de Cristo, enquanto uma classe estuda a vida do Salvador e sinceramente busca corrigir seus erros, defeitos e conformar-se ao modelo, a outra classe evita as verdades claras e pratica que lhes põe os erros. Querem que eu traduza para vocês? A classe prudente é aquela classe de cristão que ela olha para Cristo e ela faz o que o Davidson falou. Jesus, o que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Jesus, quando eu for te oferecer um culto, que tipo de louvor o Senhor quer que eu te ofereça? Que tipo de sermão você quer que eu passe na igreja? Qual é a forma de adoração que o Senhor quer? E a classe imprudente, ela representa uma classe que está muito grande na nossa igreja adventista. Ela chega na igreja e fala assim, ó, Deus, eu vou te oferecer o louvor que eu acho melhor, com o ritmo que eu mais gosto, eu vou oferecer o tipo de louvor que eu considero mais agradável aos meus ouvidos e não constrange a mim por causa dos meus pecados, pois não me condena, e eu vou fazer as coisas da forma que eu quero. Isso aí é uma adoração correta a Deus? Eu vou mais a fundo. Se vocês forem no Patriarcas e Profetas do Espírito de Profecia, vocês vão ver uma coisa interessante, que eu acho até mais objetivo que essa. A Ellen White fala que existe 2 classes de cristão, e eu peço que vocês prestem atenção. Existem os descendentes de Abel e os descendentes de Caim. Os descendentes de Abel representam a classe das virgens prudentes. E os descendentes de Caim representam a classe das virgens imprudentes. Por quê? Qual é a diferença? Vamos lembrar? Abel, ele ofereceu o sacrifício a Deus, Deus se agradou? Por que Deus se agradou do sacrifício dele? Porque ele ofereceu exatamente o sacrifício que Deus queria. Ele não ofereceu aquele que ele achava melhor. Já Caim, o que acontece? Ele oferece o sacrifício que ele achava melhor, Deus não se agrada, ele fica irado com Deus e persegue aquele que tenta fazer a coisa certa. Ou seja, o Caim, ele representa a classe de cristão que quer modificar as coisas na igreja e não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer aquilo que ele acha melhor. Já Abel representa a classe de cristão que ele olha para Jesus, como o irmão Davidson falou, e diz, Jesus, o que você espera de mim? Eu quero ser aquele tipo de cristão que você quer que eu seja, e não o tipo de cristão que eu acho melhor. E eu estou disposto a corrigir meus erros. Que tipo de cristão temos sido diariamente? Porque, sinceramente, ano passado eu vi uma frase de uma pessoa que ela é muito influente na igreja, e ela falou assim, olha, se existe algum sermão na igreja que te constrange por causa do seu pecado e te deixa envergonhado, isso aí não vem de Deus, isso vem de Satanás, e essa pessoa está sendo usada pelo inimigo para te constranger. E eu fiquei surpreso,
Porque eu imagino que essa pessoa que falou isso, ela nunca leu como é que era o sermão dos protestantes. Essa pessoa nunca deve ter lido como é que deve ter sido, como foi o sermão de Pedro, assim que ele recebeu o Pentecoste, porque foi um sermão de exortação. E o que eu li com vocês ali? As virgens prudentes, elas estão dispostas a reconhecer seus erros e modificar. Já as imprudentes, elas não querem ser condenadas. E você sabe que se você estudar o Espírito de Profecia e existir um sermão que te constrange, é o Espírito Santo tocando no seu coração, te dando a oportunidade de você mudar. Porque a gente está num processo diário. Lembra que eu falei? Como é que está o seu processo diário? Você está sendo aquilo que Cristo espera que você seja? Ou você está oferecendo o que você acha melhor para Cristo? Isso vai diferenciar como é que está a nossa busca diária, né? Vamos continuar então, irmãos? Ali a gente vê também que, aqui eu vou resumir, tá? Mas a classe das virgens loucas, elas não eram hipócritas. Por quê? Eu quero destacar que os descendentes de Caim, como diz no Patriarca e Profetas, eles são agentes de Satanás, tá? Precisa ser bem objetivo. E os descendentes de Abel são agentes de Deus. Por quê? Aquele que faz a vontade de Deus é um servo de Deus. Aquele que atrapalha o reino do céu e quer modificar as coisas que Deus pede, automaticamente ele é o quê? Quem é aquele que quis modificar o governo de Deus? Satanás. Então, aquele que guarda a vontade dele é um agente dele. Ok, Bruno, então, o que tu quer dizer com isso? Talvez a gente, diante das nossas atitudes, a gente vai definir se a gente é um agente de Deus ou de Satanás. Pronto. Só que eu preciso deixar claro que as virgens loucas e as virgens sábias são cristãs. Os descendentes de Caim e os descendentes de Abel também são cristãos. A diferença é a forma de adoração que eles oferecem e a sua vida pessoal e como está seu coração internamente. Ok? Só que você tem que entender que as virgens loucas e os descendentes de Caim, eles pregam, eles louvam, eles têm cargo na igreja, eles fazem trabalho missionário, mas o que está impedindo ele de ser aquilo que Deus quer? Ele não oferece exatamente o que Deus pede. A fé dele, a adoração dele é baseada na sua vontade pessoal. Bruno, por que está falando isso? Porque hoje a gente vê que a nossa igreja ela tem a questão de sermãos coach, que as pessoas gostam, elas não gostam de sermão de exortação, elas não gostam de louvores muito lento, elas vão com base naquele louvor que elas gostam. E é interessante que se a gente pensar, Cristo ele te convida para sair do mundo. E lá no mundo tinha suas coisas. A vida com Cristo é nova. Mas daí quando a pessoa entra na igreja, eu gostava de um rock, de uma legião urbana, eu gostava de uma coisa mais agitada. Aí ele entra na igreja, louvor de rock. Eu gostava de um sambinha, temos louvor de samba. Eu gostava de uma festa pagã, temos festa pagã gospel. Isso é de Deus. Isso não é tu querer modificar algo com base no seu gosto pessoal? Se você buscar nas Escrituras qual é a vontade de Deus, e se você estuda o Espírito de Profecia, você vai saber que existe um livro chamado Música e Adoração, da Ellen White, que fala exatamente o tipo de louvor que Deus gosta. Exatamente o tipo de louvor que Ele espera que você louve a Ele. E aí você vai ver que às vezes é bem diferente do seu gosto pessoal. Então, entra essa questão, como está? A gente está se baseando no nosso gosto pessoal ou estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos pede? Né? Então, a gente é representado pelas essas virgens, né? Continuando. E aqui a gente vê que por um bom tempo não se nota a diferença, porque elas são cristãs, todas elas. Só que o que vai diferenciar das virgens loucas e as imprudentes, descendentes de Caim e Abel? Só um grupo vai ter um encontro com o noivo. É aquele grupo que buscou diariamente. Aquele grupo que estava disposto a ser um imitador de Cristo e não ser aquilo que ele achava melhor. Como é que está a nossa vida pessoal? E existe um plano de Satanás, gente. Isso aqui é muito interessante. Sabia que... Espírito de Profecia, tá? Sabia que é um plano de Satanás para que você não receba tantas mensagens de exortação na igreja? Sabia que é um plano de Satanás para que você receba mensagens que digam, está tudo muito bem, continue como está, viva a sua vida do jeito que está, continue fazendo coisas erradas, está tudo bem? Isso é um plano de Satanás para vendar seus olhos e você não buscar ser um imitador de Cristo. Você apenas buscar o seu gosto pessoal. Bruno, sim. Quando a gente vê aquela passagem de Jesus salvando aquela mulher que era prostituta, ele vai lá, salva ela de ser apedrejada, ele olha para ela e fala assim, olha, eu te salvei, mulher, mas pode continuar com a tua vida. Ele fala isso para ela. O que ele diz? Vai e não peques mais.
Isso não é um convite para você mudar o seu estilo de vida? Mas se fosse esses cristãos descendentes de Caim, talvez eles fossem dizer para assim, olha, continua fazendo o que tu faz aí da tua vida, só que tu pode mudar o termo e botar assim, o que tu faz agora é gospel. É para um grupo de pessoas santas. Modifica, continua fazendo o que tu faz, mas modifica a palavra para que a tua consciência não pese, tá? E não liga para os outros, não é para ninguém julgar ninguém. É engraçado também que essa pessoa que me falou que se existe sermões que te constrangem por causa do seu pecado, essa pessoa também falou assim, porque todos somos pecadores e Deus não chama todos para pregar. O Espírito de Profecia não diz isso. Ele diz que todo aquele que nasceu das águas, ele é um novo missionário e está pronto para pregar o evangelho. Só que daí eu olhei para essa pessoa e falei assim, poxa, então se ninguém pode julgar ninguém, porque na verdade eu acho que a mensagem de exortação não é julgação, é que apontar para Cristo e é aquela vontade é a vontade dele que ele espera de você. E aí eu perguntei para ele assim, poxa, se nenhum pecador pode pregar e dar mensagem de exortação, me diz quem é o personagem da Bíblia que não tinha pecado. Se o próprio Adão saiu do jardim por causa do pecado, e ele era um pregador. Qual o personagem da Bíblia que não tinha pecado? Só Jesus Cristo. Será que está certo, então, esse tipo de pensamento? Está correto? Depois, quando você chegar na sua casa, abre em Atos 2 e vai lá ver como é que foi a primeira pregação de Pedro. Por favor, pesquise na sua casa. E depois me diga, pede o meu WhatsApp para o irmão Deison e me diga assim, ó, Pedro ele pregou prosperidade, Bruno, tu está completamente errado. Eu desafio você a ver se não era uma mensagem de exortação. Continuando, irmãos, então, é um plano de Satanás, tá? Ó. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça, a obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvesse sido revelada. Ali é o foco, tá? Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábio para a salvação. Satanás ele se esforça para que você não preste atenção no que é importante. E o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Já estamos no fim, tá, irmão? Não se preocupem. Se você for em Lucas 12, né, tem a parte ali que Jesus fala, então, mas o que me negar diante dos homens será negado o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Agora eu te pergunto, sem você ler antes, é possível eu negar a Cristo com as minhas atitudes ou eu só posso negar a Cristo com as minhas palavras? O que vocês acham? Posso negar a Cristo e me tornar um anticristo com as minhas atitudes? Vamos ler juntos? Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversa destituída de senso, conversas inúteis o tempo todo, por palavras inverídicas, meias-verdades, né? Aquelas mentirinhas pequenas, palavras inverídicas ou descorteses. Aquelas pessoas que são grossas, arrogantes e oferecem ofensas gratuitas para o seu próximo. Existe bastante gente assim, infelizmente. Podem negá-lo esquivando-se das responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos, gosto pessoal. Podem negá-lo conformando-se com o mundo, vendo as coisas erradas e dizendo que está tudo bem, que é a vontade de Deus. Por uma conduta indelicada, você ser uma pessoa que gosta de ofender os outros, ser grosso, arrogante, pelo amor das próprias opiniões, pela justiça própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. Por todas essas coisas declaram não ter consigo a Cristo. E qualquer que me negar diante dos homens, diz ele, eu o negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Agora entra a questão da reflexão pessoal. Minhas atitudes diárias têm negado a Cristo? Ou eu tenho sido motivo de honra? Você já parou para pensar que quando você tem atitudes desse tipo, você dá motivo para o Satanás chegar lá em Jesus e falar assim, olha só, você morreu por ele na cruz, mas ele está nem aí. Bonito, né? Valeu a pena morrer por ele? Que bacana, que bacana. Ou a sua vida dá motivos para Jesus ir lá e falar, olha, morri por ele, mas ele está dando valor ao meu sacrifício. Como está sendo a sua vida? Como está sendo a minha vida diária?
Já estamos no fim, não se preocupe, irmãos. Esse é o último, tá? Apocalipse 3, 19 e 20. Convido você a ler na sua casa também. Se você está triste pelas coisas que têm acontecido na igreja, e você lê a carta de Laodiceia, você vai ver que bate direitinho com as características que estão nos dias de hoje. São pessoas que elas são pobres, miseráveis, mas elas se sentem ricas, porque elas acham que sabem tudo. E Jesus ele fala assim, olha, compre de mim vestimentas, colírio, porque você é um miserável, e você precisa de mim. Eu vejo essas pessoas que não querem ser imitadores de Cristo, mas elas se denominam cristão. Eu vejo ela como esse tipo de pessoa, e às vezes eu posso ser esse tipo de pessoa, quando eu não estou disposto a olhar para Cristo e dizer, Cristo, o que você espera de mim? Leiam comigo então. Apocalipse 3, está aí na tela, né? Eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Lembra que o irmão falou que se existe mensagem de repreensão é do Satanás? Olha, então a carta de Laodiceia foi escrita pelo capeta, então, né? Eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Seja, pois, dedicado e mudem a forma de pensar e o quê? E viver. Não é uma exortação? E escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comerá comigo. Sabe que, às vezes, a gente, na nossa caminhada cristã, a gente acha que abrir a porta do coração é tipo, tu abriu a porta do teu coração para Jesus uma vez, ele entrou e ficou. Mas eu preciso ser claro para você, isso vai te ajudar na sua caminhada cristã, se você não sabe. Você abre a porta do seu coração para Jesus Cristo todos os dias, a todos os momentos, diante de todas as suas decisões e diante de todas as suas ações. É assim que você abre a porta do seu coração. Não é algo que acontece e fica fixo. Isso só vai acontecer na chuva serôdia. Mas no momento estamos na chuva temporânea, no momento da preparação. Se você não tem o solo do seu coração preparado para receber a Cristo, você não recebe a chuva serôdia, que é a conclusão. Como está o nosso coração? O Espírito de Profecia ele diz que às vezes o coração da pessoa está sujo, está cheio de gostos pessoais, tem tanta sujeira lá que não dá nem para abrir a porta para receber a Cristo. Como está o nosso coração? Está disposto a permitir que Cristo entre e tire tudo aquilo que não agrada a Ele? Ou a gente é aquele tipo de cristão imprudente, descendente de Caim, que diz assim, Cristo, tu até pode entrar no meu coração, mas tu não pode reclamar de nada e o que eu te oferecer tá bom. Não vou modificar nada. Ou você é aquele cristão que está disposto a abrir a porta do seu coração e diz, Cristo, entre, modifique tudo o que você quiser, pois eu quero ser aquilo que o Senhor espera de mim. Eu reconheço que eu preciso mudar e eu preciso de ti. E eu quero estar pronto para quando o Senhor chegar. E você tem que entender que se você não estiver pronto quando Jesus chegar, você vai fazer parte daquele grupo que vai pedir para as pedras caírem na sua cabeça. Porque você vai dizer, não me preparei. Meu Deus, eu não estou pronto. Acaba comigo, Deus, por favor. E vai ser tarde. E Jesus Cristo, eu acho tão bonito que o patriarca profeta diz que Jesus ele já venceu. Ele já venceu. Sabe o que o patriarca profeta diz? Que quando Jesus ele morreu na cruz, o universo todo gritou. Gente, o universo todo, todos os anjos, todos os mundos, todos os seres viventes, quer sejam os pequenos, os grandes, todos eles gritaram com um grito triunfante que Jesus venceu. Jesus ele já venceu. Mas vai depender do seu estilo de vida se você quer receber essa vitória que ele conquistou por você. E dependendo das suas atitudes, você vai negá-lo e vai dizer, eu não quero. Eu não preciso disso. Eu quero adorar um outro Deus. E isso vai definir. Então, nesse momento, eu vou pedir para o sonoplasta botar a música que a gente combinou. E eu peço que você aí no banco feche seus olhos, reflita, eu também vou refletir. E se você reconhece que você precisa ter um encontro novamente com Cristo, você precisa mudar as suas atitudes, você precisa abrir a porta do seu coração, vem aqui à frente e vamos orar junto. Pois eu reconheço que eu preciso mudar diariamente. E se você se sentir à vontade, venha e vamos orar junto. Vamos pedir perdão pelas nossas falhas e vamos sair transformado hoje aqui essa noite com uma porção dobrada do Espírito Santo. Então pode tocar o louvor para nós, irmão?
É interessante, gente, essa mensagem, porque eu digo assim, ó, o Davidson trabalha comigo, sabe? E as pessoas sempre dizem, Bruno, tu parece uma pessoa tão calma, tão tranquila. E eu sempre olho e digo assim, olha, é Cristo que me transformou. Porque eu sou uma das pessoas mais irritadas do mundo que existe. Pode perguntar para minha esposa, ela está de prova. Mas quando eu olho para Cristo, eu enxergo assim, o que ele espera de mim? E às vezes, quando tu tenta imitar aquilo que Cristo espera, as pessoas vão dizer assim, tu é muito bonzinho, tu é muito certinho, as pessoas te fazem de idiota, as pessoas te fazem de bobo, por que tu quer ser assim? E o que está escrito lá em 1 Pedro? É preferível que você sofra por fazer o bem e honre a Deus do que devolver o mal com o mal. E eu preciso finalizar e mais uma vez fazer o apelo a você, porque eu já usei essa frase, eu sou como Pedro, eu sou explosivo, eu sou irritado, mas eu não sou como Judas, porque Judas negou a Jesus. Só que tem um porém. Aquele Judas negou a Jesus, mas o Pedro diz também que não o conhecia 3 vezes. E aí? Ambos não pecaram? Ambos não erraram? E olha que é interessante. E os discípulos, eles fogem, porque o tempo todo que eles andaram com Jesus, eles ficavam o tempo todo assim, ó, quando é que ele vai virar um rei, vai me dar um cargo nesse reino, eu vou ser importante? Quando é que ele vai fazer aquilo que eu espero? E quando aconteceu as coisas, eles não entenderam, porque eles não ouviam aquilo que Jesus tinha para dizer. Então eles se assustaram, ficaram irados e perdidos. E eu pergunto para você, quando é que a gente vê os discípulos levando alguém ao batismo antes do Pentecoste? Não. Mas depois que Jesus morre, ele passa uns tempo com eles, ele diz, olha, não saiam, não preguem até que venha o Espírito Santo. E aí a gente vê que eles se unem, e agora eles começam a se unir e dizer, gente, a gente deve fazer aquilo que o mestre pediu, exatamente o que o mestre pediu, e vamos clamar para entender o que ele espera de nós. E agora seremos o tipo de cristão que ele quer que a gente seja, pois agora a gente ouviu as suas palavras verdadeiramente e a gente está disposto a mudar. E aí quando eles se arrependeram do seu estilo de vida que era ruim, a gente vê pela primeira vez o quê? Pedro pregando e levando mais de 3.000 pessoas ao batismo. Por que será que às vezes a gente não consegue levar pessoas ao batismo? Será que ainda não falta essa mudança dentro de nós? Será que a gente não está se permitindo ser um instrumento nas mãos de Deus? E eu preciso ser objetivo, e você precisa ser realista com a sua resposta. No seu coração, qual Pedro tinha mais chance de ser salvo e ter um encontro verdadeiro com Cristo? O antes ou depois do Pentecoste? Qual Pedro agradava mais o coração de Deus? Qual Pedro que era aquilo que Deus esperava? O antes ou depois do Pentecoste? E qual é a diferença do Pedro e o antes e o depois do Pentecoste? Que o antes do Pentecoste, ele era o Pedro que ele achava que deveria ser. E ele andava com Cristo da forma que ele achava que deveria. E oferecia a Cristo aquilo que ele achava melhor. Já depois, no Pentecoste, a gente vê um Pedro humilde e ele compreende, olha, eu preciso mudar. Eu preciso ser aquilo que Cristo espera de mim. E aí, pela primeira vez, a gente vê Pedro sendo usado pelas mãos de Deus. E a gente precisa entender que Deus quer usar a gente diariamente. Mas o que impede é que a gente não está disposto a abrir o nosso coração e permitir que Ele nos use. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com Deus e pedir que Ele nos transforme, que essa semana, esses meses que estão por vir, até a volta, aquele grande dia, a gente possa ser um instrumento nas mãos dele. Fechamos nossos olhos então, irmãos. Vou dar uns 20 segundinhos para os irmãos conversar com Deus aí sozinho e eu inicio a oração. Jesus, nesse momento estamos aqui na Tua presença
e invocamos o seu nome aqui entre nós mais uma vez. A mensagem ela foi trazida e creio que todos nesse momento estão com o mesmo sentimento. Somos pecadores, miseráveis e precisamos que o Senhor nos molde. Precisamos ser lavados pelo seu sangue. E precisamos de uma transformação diária e reconhecer que somos falhos e precisamos buscar aquilo que o Senhor espera da gente. Só que essa decisão, ela não pode ser tomada apenas hoje, mas ela deve ser tomada a todo instante, a todo momento, todos os dias, todos os meses, semanas, até o Senhor voltar. Pois é um processo até que a gente seja aquilo que o Senhor espera da gente completamente. Mas para isso a gente precisa daquela preparação diária. A gente precisa buscar a santidade, ter um encontro contigo todos os dias, Deus. E a gente precisa ser sincero contigo. O jeito que está o mundo hoje em dia, a rotina, as coisas que acontecem, Satanás ele influencia tudo para que diminua o nosso tempo e quando a gente chega em casa a gente esteja cansado, desanimado, frustrado, sem energia. Mas a gente precisa vencer esse sistema, Deus, e te buscar o tempo todo. A gente precisa ser como Enoque, que conversava contigo todos os dias e estava com o Senhor sempre no pensamento. E diante de todas as nossas decisões, antes da gente fazer aquilo que a gente quer, a gente deve parar e perguntar: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação? Independentemente se for diante da injustiça, se for diante do medo, das incertezas, da raiva, a gente deve parar e perguntar: Jesus, o que o Senhor espera de mim? Mesmo que as pessoas nos julguem, nos condenem, digam que a gente é idiota, ou até diga que a gente não está fazendo a tua vontade, pois o Senhor também foi chamado de uma pessoa ruim, uma pessoa que não estava dentro dos planos de Deus. O Senhor foi perseguido. E o Senhor também nos anunciou que no tempo do fim seríamos perseguidos. E que é minoria o povo que é eleito e é separado por ti. Só que tem um porém, Jesus. Só porque diz que o amor irá esfriar, que as pessoas irão ficar mais bravas e ruins, essa profecia ela não precisa se cumprir em nós. Não é necessário, Deus, que a gente passe por isso. Então, por isso, nesse momento, todos nós, em uma só voz, num só coração, a gente pede: Jesus, nos perdoe pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Por muitas vezes a gente não oferecer aquela adoração que o Senhor quer, mas aquilo que a gente acha melhor. Nesse momento, Deus, a gente está disposto a ser modificado por ti. A gente quer abrir a porta do nosso coração e te convidar para que o Senhor entre e tire tudo aquilo que não te agrada. E nesse momento, Deus, eu te peço uma porção dobrada do seu Espírito Santo para cada um de nós. E se tem alguém aqui, como eu disse no início da pregação, que o Satanás ele está botando alguma armadilha para deixar essa pessoa triste, desamparada, desanimada, angustiada, trazendo algum tipo de doença, algum tipo de adversidade, a gente pede que isso caia por terra em nome de Jesus Cristo, pois queremos ser um instrumento em tuas mãos, Deus, queremos ser luz nesse mundo, queremos ser usados por ti, e para isso a gente precisa reconhecer que precisamos mudar, e precisamos dizer: olha, eu não sou perfeito, mas eu estou num processo de ser aquilo que o Senhor espera de mim, me modifique, eu reconheço. E se tem alguém aqui, Deus, que precisa de uma porção dobrada do Espírito Santo, receba. Se tem alguém aqui que precisa de uma porção dobrada de coragem, de fé, de ânimo, dê para essa pessoa, Deus. Mande anjos para a casa dessa pessoa, abençoe ela, pois o Senhor sabe que Satanás, ele bota armadilhas no nosso caminho, às vezes na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Jesus, vá à frente com os seus anjos, vá à frente com o seu Espírito Santo, e que a gente tenha uma semana abençoada por meio da tua vontade e não da nossa. Que a gente seja um instrumento seu, com base no que o Senhor acha e não do nosso achismo. E que a nossa fé ela seja baseada na certeza no que está escrito, e não com base no nosso achismo ou gosto pessoal. Que sejamos cristãos novos, transformados e renovados. Fique com a gente, Deus, por favor, eu te peço. E mais uma vez, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pois são eles que nos impedem de ouvir o som da tua voz. E aqui seja a honra e a glória para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse vídeo abençoou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Nos
ajude a espalhar a mensagem até Jesus voltar. Siga Nínive Canta no YouTube e no Instagram para ver mais mensagens assim, e que o Eterno abençoe você grandemente.